Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E hoje eu vim aqui fazer duas indicações, pessoal, especialmente neste momento que estamos vivendo, né, o início da 68ª Feira do Livro da minha cidade, né, de Porto Alegre, que é um mega acontecimento cultural, literário, com autores do mundo todo, não só aqui do nosso estado, também do Brasil todo, com muitas atividades para as crianças, para os jovens, para os adultos. Então eu super recomendo, né? Para quem não é da cidade, se estiver visitando Porto Alegre nesse momento, vão conhecer a feira. É um ambiente assim o que convida, né, obviamente, para literatura, para congregação, para um bate-papo, né? Então é um evento, né? Eu adoro. Eu vou à Feira do Livro da minha cidade desde que eu era criança, minha mãe me levava e nem era tão grande assim, havia poucas bancas e hoje é um super evento. Então assim, ó, recomendo. E eu vim aqui fazer duas indicações, né, para aquelas pessoas que, que será que eu poderia comprar? O que será que eu poderia ler? E são dois livros que eu vou indicar para vocês, pessoal, que são excelentes para fazer entrada no universo literário. Aqueles leitores mais arredios, eu não gosto desses livros, eu não sou muito chegada em ler. Bom, eu duvido que se vocês pegarem esses dois livros, vocês não vão ficar apaixonados pela leitura. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é este aqui, Bate e Volta, da escritora Jessie Correia. Foi uma grata surpresa em todos os aspectos. Primeiro, porque a Jessie foi minha aluna na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Eu fui professora de português da Jessie na Faculdade de Comunicação. Ela é formada em Publicidade e Propaganda. Depois de muitos anos, eu a reencontrei com a grata surpresa de saber que ela também hoje é uma escritora. Né? Para quem não sabe, eu também sou, né? De vez em quando eu divulgo aqui também no meu canal. E eu vou dizer para vocês, é um orgulho tão grande quando a gente reencontra um ex-aluno, né? Primeiro que está colocado no mercado, que é atuante, que é dedicado, e especialmente se ele seguiu, né, de certa forma, os nossos passos. E foi o que aconteceu com a Jessie, então, com esse livro fantástico. Na verdade, é uma duologia romântica, porque a gente começa com Bate e Volta e depois continua com Leve e Trás. Né? Então eu recomendo assim que quem for comprar o Bate e Volta já leve também o Leve e Trás, porque vai ser impossível vocês quererem largar, pessoal. Assim, eu vou dar um spoilerzinho bem pequeno para vocês, tá? Nessa história do Bate e Volta, a gente vai conhecer então os protagonistas, que são a Paloma e o Bernardo. E a gente vai ter, assim, ó, várias instâncias narrativas, né? Em alguns momentos é a Paloma que vai narrar, em outros momentos o Bernardo também. E muitos diálogos. Eu adoro texto com diálogo. Inclusive os meus livros, né? As minhas narrativas costumam ter muito diálogo. Eu acho que é uma maneira de deixar o leitor mais próximo dos personagens. Eles ficam muito humanizados, são muito humanos e muito próximos, pessoal, da nossa realidade. É como se fossem nossos amigos. A gente vai entrando na narrativa, né, vai desenvolvendo o texto e nós vamos nos sentindo cada vez mais íntimos desses sujeitos que aqui estão retratados. E também porque eles reúnem características que são muito próximas das pessoas que nós conhecemos no dia a dia. Então é uma comédia romântica para quem curte, né? A Paloma já adulta, então o texto começa com ela já adulta, né, e tal, já estabelecida no mercado de trabalho, e ela precisa retornar para a cidade dela de origem, a cidade natal, para ajudar, né, a mãe nos negócios da mãe, que a mãe tem um salão de beleza, né? E quando ela retorna, ela vai reencontrar, né, aquele crush dela, aquele sujeito que foi a grande paixão da vida dela, mas que por uma série de questões, né, eles se afastam, que é o Bernardo, um jogador de futebol bem famosão, né? Então aí a gente vê, né, ela é uma adolescente, quando o conhece, ele já é um cara mais velho.
Ai, aí a gente vai lendo a história, né? A maneira como eles vão se aproximando, as coisas que acontecem que os afastam, então fica nesse vai e volta e a gente torcendo pelos dois, tá? E é claro que eu não vou contar se eles ficam juntos ou não, tá? Então eu super recomendo o projeto gráfico do livro, assim, eu achei muito bem feito, começando pela capa. É uma capa que convida a gente para leitura, ela é divertida, ela já aponta para elementos da obra, que eu acho isso muito legal. E uma outra sacada, assim, ó, na verdade não é bem uma sacada, mas foi uma escolha, que é o tamanho da fonte, pessoal, é uma letra que não é pequena, tá? É gostoso de ler, de todos os pontos de vista, tá? Ele é gostoso de ler, pelo tema, pelo projeto gráfico, então eu super recomendo, pessoal, que vocês procurem, tá? A Jessie, na Feira do Livro de Porto Alegre. Ela é uma simpatia, vocês vão adorar conhecê-la pessoalmente. Eu não li o segundo, tá? Eu só li o primeiro, mas se seguir nessa toada, pessoal, que eu acho que é o que acontece, deve ser muito legal, que é a continuação do primeiro. Então essa é a minha primeira recomendação de leitura para a Feira do Livro de Porto Alegre. E também depois, né? Se alguém perder a feira, vocês podem procurar os livros da Jessie, é uma publicação da editora Cult, tá? Então, está aqui a primeira dica. E a segunda dica, pessoal, assim, ó, um livro que me surpreendeu, também porque fala do nosso cotidiano, escrito por gente como a gente, como eu digo, que é este aqui, Kruber, Causos de um Motorista de Aplicativo e Outras Histórias, né? E aqui a gente já vê o Kruber na capa, tá? Adorei, né, a capa, ela é bem divertida, já a gente vê ele segurando a direção aqui. E o livro todo tem pequenas ilustrações que são tão divertidas, né, ou muito ligadas com o que a narrativa propõe. Então, assim, ó, é um livro que tu começa a ler também, tu não consegue parar, especialmente porque em algum momento, né, nós já pegamos um Uber, né, já contratamos o serviço de um Uber, e a gente sabe, né, que, nossa, quantos passageiros diferentes que circulam pelo carro, quantas histórias, né, esse livro é a prova. E tem cada história, tem histórias emocionantes, tem histórias tocantes, tristes, a gente fica até emocionado, e tem histórias divertidíssimas, tá? Eu vou dar um spoilerzinho aqui, tem uma, pessoal, de uma passageira que entrou com uma galinha de uma caixa, né? E não quis contar pro Uber, né, pro Kruber, que é o motorista, que estava com a galinha dentro da caixa, com medo que o Uber não transportasse. Bom, eu nem preciso dizer pra vocês, mas vou dizendo, que a galinha escapa da caixa, dentro do carro. Então vocês já imaginam a confusão que deu, né? Então, assim, tem várias histórias, pessoal. Ele é gostoso de ler, porque são contos curtos, né? Assim, relativamente curtos. Então, uma leitura para todo momento, tu deixa ali na tua cabeceira. Ah, eu tô a fim de ler hoje. Então, pega, abre, lê um conto, né? Linguagem super acessível, gostoso de ler, né? Assim, a gente enxerga o autor na linguagem, porque eu conheci o Kruber pessoalmente. Ele, na verdade, o nome dele é Cristiano Aquino, né? O Kruber é o apelido. E ele veio trazer especialmente o livro aqui na minha casa. Uma simpatia, então a gente enxerga, né, o Cristiano nos escritos dele. O Cristiano também estará autografando o livro dele na Feira do Livro de Porto Alegre, no mesmo dia que eu estarei autografando o meu, que é no dia 5/11, às 19 horas, na Praça de Autógrafos. Então vocês podem ir até a Feira do Livro e receber, né, o autógrafo e falar pessoalmente com o Cristiano, que também, né, é crítico de cinema, ele é escritor e diretor de curta-metragens, produtor do programa Fora de Foco. E, claro, trabalha como motorista de Uber. E já a escritora Jessie Correia estará autografando, então, a sua duologia, né, que começa, então, com este aqui, o Bate-Volta, no dia 2 de novembro, às 16 horas, também na Praça de Autógrafos da Feira do Livro da nossa cidade. Então, aqui estão, pessoal, as minhas duas indicações para as pessoas que estão em dúvida, assim, sobre o que comprar na Feira do Livro. São autores aqui de... A Jessie é de São Leopoldo e o Cristiano aqui de Porto Alegre. Então vamos prestigiar, né, os nossos escritores. E uma literatura, assim, muito gostosa. Como eu digo, assim, são os dois livros muito legais para fazer entrada no mundo literário. Porque a gente já entra se divertindo, a gente lê com gosto, é uma leitura que prende. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, das dicas de hoje. Vão curtir a nossa Feira do Livro aqui em Porto Alegre. Um beijo grande e até o nosso próximo Casa de Leitura.
Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.